Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos estudar o PET volume 4 das semanas 3 e 4 referentes ao terceiro ano do ensino médio. Nesse PET ele vai continuar a nos ensinar sobre circuitos elétricos, principalmente circuitos agora mistos, de resistências em paralelo e em série. Então, o que precisamos lembrar aqui? Nosso último vídeo sobre o terceiro ano, semanas 1 e 2, eu já falei como fazer resistências em série e em paralelo. Série é muito fácil, só somar as resistências, e paralelo a gente faz uma soma de fração, que eu vou mostrar aqui. Voltem lá no vídeo, por favor, se não tiverem visto, assistam, entendam. O que eu quero focar nesse vídeo aqui? Mais um pouquinho de resistência em paralelo. Porque como a resistência em série é só somar, não tem muita dificuldade. Mas a resistência em paralelo, ela tem um pouquinho mais de conta matemática. E a gente vai revisar essa matemática básica aqui, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Só quero mostrar essa figura 3, onde tem um exemplo de um circuito misto. A gente olhando para esse circuito, a gente tem que aprender a reconhecer o que está em série, o que está em paralelo. Então vamos imaginar que essa trajetória que sai de A e vai até B. Começa pela resistência de 10 ohms, chega nesse ponto que a gente chama de nó. Se tem um ponto, quer dizer então que agora vamos trabalhar algo em paralelo, porque tem duas coisas acontecendo aqui. Então vamos olhar aqui. A 25, essa de 25, essa de 15 e essa de 20, elas estão em série entre si, porque onde termina uma, começa a outra. E essa de 30 está em paralelo com essas três. Então, o que eu preciso fazer primeiramente? Eu somo essas três que estão em série, 25 mais 20, 45, 45 mais 15, 60. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 60 ohms, em paralelo com uma de 30 ohms. Eu faço o cálculo dessas duas em paralelo, transformando em uma só equivalente. Daí eu vou ter 10 mais essa resistência equivalente do paralelo, mais 5. E aí eu vou ter uma única resistência. Esse é sempre o caminho, igual está mostrando aqui na figura 4. É pegar tudo que está no circuito e transformar em uma única resistência equivalente, para julgarmos então na fórmula de V igual a R vezes I. Então, eu trouxe esse exemplo aqui que eu criei. Peguei, então, um circuito e coloquei três resistências em paralelo. Uma de 2 ohms, uma de 5, uma de 3. Então, qual que é o nosso objetivo? Pegar essas três resistências que estão em paralelo e transformar em uma única resistência equivalente. Então, essa resistência equivalente vai ser o cálculo dessas três em paralelo. Como fazemos isso, então? Aí temos que lembrar dessa fórmula. A 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre e a soma de todas as resistências. Então, tá vendo? 2, 5 e 3. Então, vai ficar 1 sobre 2, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 3. Resolva essa continha aqui, essas somas de fração, essa equação de fração. Vou encontrar uma resistência equivalente. Então, quero fazer isso junto com vocês para revisar a matemática, que às vezes faz muito tempo que vocês não fazem soma de fração e pode dar uma esquecida. Então, o que nós temos que fazer? Acharmos aqui um número que seja divisível por 2, por 5 e por 3. Este número aqui, no caso, vai ser 30. Como é que eu sei que esse número vai ser 30? Olha, eu tenho três números primos, então eu vou multiplicá-los. Esse vai ser o primeiro número que vai ser divisível pelos 3. Se eu tivesse números muito grandes e que não fossem primos, aí eu fazia fatoração. Então, vocês têm que lembrar lá da matemática como é que faz fatoração. Mas nesse caso são números pequenos, eu sei que se eu multiplicar os 3, eu encontro o número que vai ser divisível por eles. 30 dividido por 2, 15 vezes 1, tá o 15 aqui. 30 dividido por 5, 6 vezes 1, então está o 6 aqui. 30 dividido por 3, 10, 10 vezes 1, está aqui. Faço essa soma, 15 mais 6 mais 30. O que eu vou ter então? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 31 dividido por 30.
mas agora eu tenho que isolar essa resistência equivalente, achar o valor dela. Posso simplesmente multiplicar cruzado. Então vai ficar 31 vezes a resistência equivalente, né? Multipliquei aqui cruzado, vezes 1 é igual a 1 vezes 30. 1 vezes 30 é ele mesmo, passo o 31 para o lado de lá dividindo, vou ter que a resistência equivalente é 30 dividido por 31. Dá para fazer essa continha, né? Não vai dar um número inteiro, vai dar um decimal. E então temos que a resistência equivalente é igual a 0,9677 ohms. Então peguei lá aquela resistência enorme, com 3 aqui em paralelo, e transformei em uma única aqui. E aí, vamos supor que aqui tivesse uma pilha ligada, uma bateria, né? Eu conseguiria fazer a conta e calcular a corrente que passa nessa resistência equivalente. Então eu queria só, nesse vídeo, reforçar um pouquinho essas operações matemáticas de fazer uma resistência equivalente. Agora imagine que antes dessas em paralelo tivesse uma resistência aqui, agora ela estaria em série, então somaria, aí é uma soma simples, né, em série, e acharia a resistência equivalente então. Então vai fazendo sempre assim, você vai olhar o que está em série, o que está em paralelo, fazer, se tiver coisas em série, como naquele outro caso que mostramos aqui. Nesse caso, primeiro eu preciso somar essas três, para eu ter duas em paralelo e fazer em paralelo para somar essas três em série. Então eu vou sempre simplificando, simplificando até chegar em uma única resistência equivalente. Ok? Aqui uma curiosidade que eu vou trabalhar melhor no outro vídeo, que eu vou fazer ainda essa semana. Vocês separaram que a resistência equivalente ela é menor que qualquer um dos valores das três originais que estavam aqui em paralelo? É estranho, né? Como assim eu tô fazendo uma resistência em que eu uno 3 e transformo em uma, e o valor dela é menor que as 3 que estavam lá? Mas qual que é a lógica? Que eu vou trabalhar melhor isso no próximo vídeo. Imagine que você está indo num estádio de futebol, aquele tanto de gente indo assistir a partida de futebol, e só tem um portão aberto para que todos entrem. Então vai ser muito difícil, um vai trombar no outro, vai ser lento, vai demorar, vai ser muito difícil você conseguir entrar por aquele portão. Mas imagine então que ao invés de apenas um portão, houvessem 3 portões ali. Então vai ser muito mais fácil de entrar, porque o número de pessoas é o mesmo. Mas agora tem 3 portões para que elas entrem no estádio de futebol. Então vai ter menos pessoas por portão, não vai ficar tanto tromba-tromba, né? Tanto espremido assim, e todo mundo entra mais fácil. É mais ou menos essa a lógica para entendermos por que esse valor é menor do que o valor dos 3 lá que estão em paralelo, ok? Então, não se esqueça de assinar meu canal, porque eu estou publicando vídeos e eles são complementares, então para você não perder nenhum vídeo. Se você é meu aluno de alguma escola que eu dou aula e ainda tiver com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação. E é isso, pessoal. Fiquem atentos aí aos próximos lançamentos. Muito obrigado e até a próxima.